Pessoal, sou a professora Juliana Braga, do FABC, e vamos dar continuidade à aula de gestão de cronograma. Essa é a terceira e última parte desse assunto. Que das 10 áreas da gestão de projetos que estão representadas aí na tela, nós tivemos um módulo só para falar da gestão de escopo. Tá? E aí depois nós começamos a falar da gestão de cronograma. Essa é a terceira aula da gestão de cronograma, onde nós vamos dar continuidade a esse assunto. Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre recursos e custo também, tá? Não tem como a gente desenvolver o nosso cronograma sem pensar um pouco nessas duas outras áreas, mas o nosso foco é a área de cronograma. Recordando que a área de cronograma possui 6 processos. Na aula passada, nós vimos planejar gerenciamento de cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, onde nós estabelecemos as relações lógicas, tempos de espera e folga. Na aula de hoje, nós vamos estimar as durações e desenvolver o cronograma. E vamos comentar um pouquinho sobre controlar o cronograma. Pessoal, o recurso é importante para a geração de cronograma. Devido a isso, nós vamos entender esse assunto nessa aula de gestão de cronogramas. Mas esse assunto ele é mais aprofundado na área de recursos do PMBOK, tá? Então, os recursos de um projeto, ele pode ser pessoas, equipamentos, materiais de consumo, dentre outros. Antes de gerar o cronograma, nós precisamos determinar os recursos, a quantidade de cada um deles e quando que cada recurso estará disponível para realizar determinada atividade no projeto. Na prática, esse processo também é realizado juntamente com o custo de cada recurso. Portanto, na aula de hoje, a gente também vai associar custos ao recurso, mas que fique claro que existe uma área também dentro do PMBOK que trata somente de custo, tá? O que nós vamos ver aqui o mais importante para trabalhar junto com o ponto focal da área da aula, que é cronograma. Bom, no Project Libre, os recursos podem ser categorizados em dois tipos, tá? Trabalho e material. Mas olha, cada software categoriza isso de um jeito diferente. No Project Libre, é dessa forma que eu vou explicar. Se você for usar outro software, fique atento nessas categorizações, porque pode ser diferente a forma com que ele utiliza isso, e é importante entender. O trabalho, o primeiro tipo de recurso, são pessoas ou equipamentos que executam horas de trabalho no projeto, tá? Já o material são artigos de consumo que você pode usar durante todo o projeto. Exemplo de trabalho. Num projeto de construção civil, uma britadeira alugada, um engenheiro, tanto a britadeira como o engenheiro, eles vão executar horas de trabalho dentro do projeto. Num exemplo na área de TI, nós temos um desenvolvedor, um computador alugado por hora. Isso é caracterizado trabalho, computador alugado por hora. No exemplo de recursos materiais, na construção civil, pregos, madeiras, concreto, tudo isso é consumido durante o projeto. No caso na área de TI, um computador que você precisa comprar no projeto, tá? Que você vai comprar, gastar aquele dinheiro e acabou. Eu vou caracterizar isso como um recurso, o computador como recurso
material. Coloquei esses dois exemplos, se vocês observarem que essa categoria ela pode variar de acordo com a necessidade do projeto, tá? Se você, por exemplo, se você for alugar um computador por hora de trabalho, esse recurso deve ser caracterizado como trabalho. Se você for comprar um computador para o projeto, esse recurso pode ser classificado como material. Se você for usar um computador que já existe e esse computador precisa ser reservado com outros desenvolvedores, você pode colocar como recurso do tipo trabalho, mas que não tem custo zero, mas que vai ter custo zero, tá? Mas vai ser importante você colocar esse computador, pois a alocação dele pode interferir na relação lógica de uma atividade. Ou seja, nem sempre um recurso usado no projeto precisa ter um custo associado, tá? Você pode ter recurso no seu projeto com custo zero, mas que você vai precisar disso na sua para definir a duração da atividade, para definir a relação lógica da atividade. É necessário, tá? A gente estabelecer um método para trabalhar com recursos. Esse método nós vamos ver na prática no Project Libre, mas já vou antecipar aqui, porque vocês devem ficar atentos a eles na hora de gerar o cronograma do seu projeto. Então, primeiro, você deverá definir quais são os recursos do seu projeto, quais são a lista de recursos do projeto. Depois, você vai associar a cada recurso uma taxa, um valor, tá? Caso seja necessário. Caso não, você vai colocar valor zero. Depois, você vai identificar a disponibilidade de cada recurso. Pode ser que um determinado desenvolvedor no seu projeto ele esteja disponível somente 4 horas por dia. É possível você colocar essa informação lá no Project Libre. Feito isso, você vai poder alocar cada recurso a uma atividade que você já sequenciou. Vamos verificar esse método na tomar, então, o nosso exemplo do projeto Casamento. Na tela é apresentado a lista de atividades do pacote Convite. Na coluna de recursos, que é a terceira coluna, definimos uma planilha, tá? Com os recursos responsáveis por cada atividade. Então, por exemplo, revisar a lista de casamento. Eu tenho aqui o recurso noivo e noiva, ou seja, esses dois recursos é que vão realizar essa atividade, tá? Agora é o seguinte, a planilha, ela não é ideal para você fazer um cronograma. Por que não? Já pararam para pensar nisso? Por que que muitas pessoas usam planilha para fazer um cronograma, mas não é ideal. Por quê? Primeiro, não permite estabelecer a relação lógica das atividades, ou seja, dizer qual atividade depende da outra, qual o tempo de espera de cada uma delas. Numa planilha, como vocês podem observar aí, eu não tenho como dizer se a atividade 2 ela depende da atividade 1. Porque se ela depende, significa que uma só vai poder começar após a outra terminar, tá? Bom, o segundo ponto. Uma planilha não permite associar um calendário às atividades e nem aos recursos. Por exemplo, numa planilha você não tem como levar em consideração os feriados, os finais de semana, tá? E isso é importante. Você pode associar isso no seu projeto inteiro ou a determinado recurso. Por exemplo, pode ser que tenha um recurso que trabalhe só, um desenvolvedor que trabalhe só segunda e terça. Você tem como colocar isso no seu cronograma se você fizer isso no software especializado. Numa planilha, não. Terceiro ponto, uma planilha não permite considerar os tempos de folga e de espera. E além disso, lembra aquele tempo? Vamos supor que eu precise que a atividade 2 ela comece 2 dias depois da atividade 3, tá? Então, numa planilha, você não tem como fazer isso automaticamente, a não ser que você fique lá fazendo conta e coloque. Deixa eu ver, hoje é dia 2, então eu preciso começar 2 dias depois. Então, eu vou começar dia 3, dia 5. Mas dia 5 é sábado e domingo.
Então, eu vou começar, dia 5 e 6 é sábado e domingo, então eu vou começar no dia 7. Imagina você ter que ficar fazendo isso de cabeça para todas as atividades. Imagina um projeto grande que tenha muitas atividades. Não é recomendado, então, o uso de planilha, tá? Além disso, um software especializado, que é o caso do Project Libre, ele vai facilitar para você gerar diversos relatórios, tá? Automaticamente em cima da alocação. Então, vamos em frente, tá? Pois ainda falta um pouco para a gente chegar nessa parte de geração de cronograma. Vamos usar o Project Libre para definir nossos recursos. Então, veja, eu vim aqui eu cliquei em recursos, na abinha recursos, tá? E defini aqui na abinha todos os recursos que eu tenho no meu projeto. Depois disso, eu classifiquei os recursos, pode ser trabalho ou material. E aí depois eu vim aqui e identifiquei qual a disponibilidade do meu recurso. Aqui, nessa coluna taxa de padrão, eu posso dizer qual que é a taxa, é o custo do meu recurso, tá? E eu posso dizer também o custo por uso de recursos. Eu vou explicar a diferença de cada um deles, tá? Também eu posso vir na coluna acumular e eu posso vir na coluna calendário base e modificar. O que significa cada uma delas, tá? Então, coluna 1, nome do meu recurso. Coluna 2, tipo do meu recurso, que pode ser trabalho ou material, conforme eu expliquei no slide anterior. Então, por exemplo, noivo, eu coloquei como sendo trabalho. Noiva também, porque vai despender horas no meu projeto. A gasolina, eu coloquei como recurso material, tá? Vai gerar um custo toda vez que ela for utilizada. Aqui o project, na coluna iniciais, o project coloca automaticamente as iniciais do seu nome, você pode mudar do nome do seu recurso. Aqui é o seguinte, eu posso definir para cada recurso qual que é a disponibilidade dele no projeto. Então, tem recurso que vai estar disponível 100% para mim. Tem recurso que vai estar disponível 80%, 50%, tá? Bom, na taxa padrão, eu vou dizer o custo por hora, caso o recurso ele seja do tipo trabalho. Se ele for do tipo trabalho, ele vai despender uma taxa por hora de trabalho, tá? E eu posso dizer também qual que é o custo do meu recurso material, tá? Que aí eu vou colocar aqui a taxa padrão dele. Caso o meu recurso seja um recurso por hora, eu posso colocar a taxa de hora extra, tá? No caso aqui, eu não vou colocar porque não vai despender hora extra. Aqui, eu posso usar essa coluna custo por uso, tá? Se o recurso cobra uma taxa de conjunto em vez de uma taxa variável ou por hora, você pode usar essa coluna. Para o recurso material, você pode usar essa coluna para indicar um custo ocorrido uma vez, independente do número de unidades, tá? Por exemplo, sempre que você usa um determinado serviço de transporte, há um encargo de entrega fixo de R$ 10. Aí você pode inserir o valor de custo por uso de R$ 10. E essa taxa será aplicada toda vez que o serviço for utilizado, tá? Então, é isso que é o custo por uso. Esse acumular é o seguinte, esse valor que você colocar, ele pode ser despendido no projeto à medida que o projeto vai andando, tá? Ou ele pode ser despendido no início do projeto ou no final do projeto, tá? E aí você pode colocar rateado em início ou final, você pode escolher isso. E aqui, para cada recurso, você pode associar um calendário, que pode ser, como eu comentei com você, pode ser, por exemplo, que um desenvolvedor, ele só trabalha segunda e terça, o outro, ele só trabalha
quarta e quinta. E aí vocês podem modificar isso aqui, associar um calendário para ele, tá? No projeto de vocês, vocês provavelmente não vão precisar de utilizar isso, mas se precisarem um dia no mercado, aí vocês já sabem o que significa. Definir os recursos, você deverá alocar os recursos a cada atividade do seu projeto. Sem isso, não dá para passar para o próximo passo, que é estimar as durações. Vamos verificar como que o Project faz isso, tá? O Project Libre. Vocês vão voltar para o Gantt, tá? Então é só clicar aqui. E aí vocês vão clicar em associar recursos. E vai abrir uma janelinha para que você possa associar os recursos à medida que você clica nas atividades. Vamos verificar. Então, cliquei em associar recursos, cliquei na atividade e agora eu vou dizer qual recurso que eu vou atribuir para essa atividade. Posso retribuir mais de um. Então, observe aqui, ó, que ele está atribuindo lá para cada atividade que eu clicar. Estou na segunda atividade, só atribuir noiva e atribuir noivo. Agora, eu vou na atividade 10, vou atribuir gasolina. Observe que gasolina é um recurso de material, então aparece ali quanto de gasolina que eu quero utilizar. Se fosse um recurso de trabalho, iria aparecer o percentual de uso do trabalho. Então, é assim que você associa recursos às suas atividades. E no Gantt, vai aparecendo aqui, ó, para cada atividade, os recursos associados a essa atividade, tá? Então, você acabou de fazer a alocação de recursos no seu projeto. Reforçando um pouco, tá? Porque é importante a diferença entre os dois tipos de recursos no Project Libre, tá? Então, tanto o recurso material e o recurso de trabalho podem definir múltiplas taxas de pagamento, podem especificar diferentes taxas de pagamento e podem compartilhar recursos. Porém, somente o recurso de trabalho pode fazer hora extra, usar um calendário diferente, tá? E utilizar unidades máximas ou mínimas, por exemplo, 100%, 80%. Nós finalizamos o assunto de recursos. Lembrando que foi necessário introduzirmos esse assunto nessa aula, pois ele é entrada do processo de estimar duração, que é o processo que nos interessa. Observe aí na tela que ele é entrada desse processo, tá? Coloquei aí no círculo, no quadrado vermelho. Mais informações sobre recursos, que essa é uma área muito interessante de entender na gestão de projetos, você vai consultar o PMBOK, tá? Bom, estimar a duração, nós sabemos que é um dos aspectos mais complexos do planejamento de um projeto, especialmente numa área de software. Então, diante dessas dificuldades, como saber a duração de uma atividade da área de software? O PMBOK, ele ajuda nos indicando o que devemos levar em consideração. Então, ele nos ajuda quando? Na entrada, tá? Na entrada dessa atividade. Ele diz, olha, leve em consideração o plano de gerenciamento do seu projeto, a linha de base do escopo, os atributos da atividade, a lista das atividades, os registros de premissas, o calendário, tá? Fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais, tudo isso você vai precisar levar em consideração, tá? E o PMBOK também sugere algumas técnicas, tá? Mas claro que o PMBOK ele é um guia genérico, né? E a área de software ela tem as suas especificidades, mas ainda assim é um desafio na área de software. Sabemos que em algum momento você pode ter uma atividade muito complexa, que você vai, por exemplo, estimar gastar 8 horas. E na realidade, na hora que você vai fazer a atividade, você descobre
alguma técnica interessante ou procedimento que faz com que isso diminua para 2 horas. E o contrário também pode acontecer. Você estimar algo de 15 minutos, né, e gastar 2 ou 3 horas para sugerir algo esperado. Então, assim, na prática, pessoal, isso vai acontecer, tá? O que que é o ideal? O ideal, então, é você guardar um histórico disso, tá? Para você ir calibrando isso aos poucos. Sempre consultar os desenvolvedores, porque eles é que vão desenvolver determinadas tarefas. Então, se é um desenvolvedor mais sênior, ele vai dar um tempo menor para uma tarefa, ele já conhece aquela tarefa. Se é um desenvolvedor mais júnior, ele vai demorar um pouco, porque ele vai ter que descobrir algumas ferramentas. Então, consulte a equipe, tá? Consulte um histórico também e sempre uma dica, coloque tempo de folga nas tarefas, tá? Porque daí você pode trabalhar com uma estimativa mais, mais, vamos dizer, pessimista. É melhor a gente pecar por colocar muitas horas de atividade do que o contrário, tá? Mas, claro, dentro do prazo. E é bom que o Project, ele permite você fazer essas simulações, tá? Estimar a duração de um projeto de software, você também pode usar alguns métodos, tá? De estimativa de duração de projeto de software. Por exemplo, pontos de função, que eu não acho que, eu já utilizei, não acho que seja o mais adequado, tá? Eu gosto muito de consultar a equipe para fazer estimativa, tá? Nessa linha, o Scrum ele tem um método chamado Planning Poker, que você pode utilizar, mesmo que você não esteja utilizando o Scrum, você pode utilizar esse método para fazer as estimativas do seu projeto, tá? Uma opinião especializada é sempre importante, e a gente tem aqui as estimativas análogas, que tomam como base projetos anteriores, ou as estimativas paramétricas, que são dados estatísticos entre dados históricos e outras variáveis, tá? Cálculos baseados em fórmulas matemáticas, é muito usado isso em construção civil, mas pode ser que para um determinado tipo de software, tá? Quando é aquele software que sempre você entrega a mesma coisa, varia só determinados parâmetros, você pode utilizar a estimativa paramétrica. Bom, vamos aí retomar, né, o nosso exemplo, tá? Que é o pacote convite do projeto casamento, tá? Eu coloquei aqui numa planilha a duração de cada atividade, certo? Mas planilha não é o ideal, né? Para a gente estimar, fazer o cronograma. Porque você está colocando aí somente a duração, mas você não está colocando a data que isso vai acontecer, né? Que é o nosso objetivo final. Então, por isso que a gente vai transpor isso para o, o Project Libre, tá? E aqui observe que eu coloquei H. H é horas. O Project Libre ele aceita horas, H como sendo hora, tá? Aqui 0,5 hora, que significa meia hora. Você poderia utilizar também dias, 0,5 D, colocar D ao invés de H no Project Libre. Então, vamos aí dar uma olhadinha em como que a gente vai fazer a duração, tá? A duração você vai inserir aqui, tá? De novo, D se for dia, H se for hora, tá? M se for meses. Pessoal, nunca, nunca mexam nessa coluna de data. Aqui, ó. Essa data aqui vai ser, vai ser colocada automaticamente, tá? Pelo Project Libre. Você vai mexer na coluna de duração. Vamos ver como que eu fiz aí. Então, para cada atividade, eu clico na coluna e entro com a duração. 2 horas, entrei em horas. Aí ele transformou para dia lá, 0,25 dias, tá? De novo, 2 horas. E observe na coluna de início e fim que ele está mudando as datas para mim automaticamente, tá? Tá mudando as datas. Esse que é o interessante, é você não mexer na data, porque ele vai calcular isso automaticamente a partir da duração, considerando o quê? O calendário. Aí ele vai considerar
o número de horas do dia de trabalho, ele vai considerar feriado, tá? Então, olha lá, o projeto, o project está calculando, tá? À medida que eu vou entrando, calculando a data de início e a data de fim de cada atividade. E isso vai repercutindo na data de início e na data de fim do projeto, tá? Então, olha só, a partir da minha estimativa, claro, somente do pacote convite, eu tenho o meu projeto iniciando no dia 24/4 e finalizando no dia 1º/5, tá? Isso só para realizar o pacote convite. Claro que num projeto você vai precisar de colocar todos os pacotes. Então, pessoal, não mexer nessa coluna aqui, ó. Isso é calculado automaticamente, tá? Não mexer nessa coluna. Bom, então após definir os recursos, alocar as atividades, associar os recursos às atividades, estimar a duração da atividade, o cronograma do seu projeto já pode ser gerado, tá? Automaticamente, tá? Então, se você for olhar no PMBOK, tá? Ele diz que para desenvolver o cronograma, você precisa analisar a sequência das atividades, as durações, os recursos, as restrições, as datas das tarefas. Diz que é um processo iterativo, tá? Mas o project, ele vai fazer isso tudo automaticamente para a gente. Quando não existia project, isso tudo era feito manualmente ou numa planilha, mas o project facilita a nossa vida, tá bom? E aí, quando você terminar de fazer o cronograma, esse cronograma ele vai servir de linha de base de tempo. O que seria a linha de base? A fotografia do tempo do seu projeto, assim como tinha lá a linha de base do escopo. Então, é naquele cronograma que o gestor de projeto vai se basear. E aí, se atrasar alguma coisa, ele vai saber, poxa, mas essa atividade aqui, ela estava prevista para o dia tal no meu cronograma, mas ela está atrasada. O que eu vou fazer para melhorar isso, né? Isso vai impactar no tempo final do projeto? E aí ele vai poder tomando as decisões ali baseado nessa linha de base. Essa gestão de tempo ela é tão importante para a gestão de projetos que existe um guia PMI só para isso, tá? Que é esse guia prático aqui de como que você faz para propor um cronograma num projeto. Bom, então, para concluir até aqui, tá? Existem várias metodologias para estimar cronograma, tá? Por exemplo, análise do cronograma, método do caminho crítico, método da cadeia crítica, tá? Nivelamento de recursos. Isso tudo está descrito no PMBOK. Nós não vamos nos atentar a essas teorias, porque o Project Libre, o que ele faz? Ele implementa essas teorias de forma automática. Mas se você tiver interesse em fazer uma certificação sobre isso, você vai precisar entender dessa teoria sim, tá? E claro que sempre o entendimento da teoria nos ajuda, né, na prática, mesmo que essa prática tenha um suporte de um software. Como o nosso assunto aqui, né, da nossa disciplina é engenharia de software e a gestão de projeto associada à engenharia de software, a gente não vai ver essas teorias. Se fosse um curso de gestão de projeto, nós iríamos nos aprofundar em cada uma delas, tá? Bom, então, quando nós estamos elaborando o cronograma do projeto, a gente pode analisar vários cenários diferentes, tá? Então, nos próximos slides eu vou mostrar para você alguns exemplos de cenários, inclusive no projeto de vocês vão precisar fazer cenários diferentes, tá? E o melhor caso, o pior caso, e também o project, ele vai permitir geração de vários gráficos, que eu vou dar alguns exemplos aqui. Estamos já quase finalizando. Bom, nesse caso aqui, eu fiz um primeiro cenário, tá?
de 18 dias para o projeto de casamento aqui, para um extrato do projeto de casamento, né? Na verdade, convites. Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui mudando aqui os dias, as durações, eu poderia, por exemplo, trabalhar aqui mudando um recurso, tá? Tirando, vamos supor, se eu quero fazer uma atividade mais rápida, eu posso tirar o recurso, colocar mais uma pessoa para ajudar naquela atividade e fazer com que o tempo da atividade caia pela metade, tá? Eu posso fazer essas brincadeiras para pensar em vários cenários, porque quando eu acrescento um recurso no meu projeto, eu também estou aumentando o custo, tá? Então, o Project permite você fazer essas simulações até você achar um cenário ideal, tá? Então, aqui eu já diminuí o tempo de meu projeto para 14 dias, tá? O que que eu fiz? Eu justamente aumentei mais um recurso, tá? Quando eu aumentei mais um recurso, o tempo caiu pela metade. O que era um dia, 2 dias passou a ser um dia, tá? Mas isso depende muito se você pode ou não fazer isso, se isso vai aumentar muito o custo, tá? Se a tarefa permite mais de uma pessoa realiza, que tem tarefa que não permite, tá? Ou até permite, mas você não tem pessoa disponível naquele momento. Então, você pode brincar um pouco com esse. Mostrar, chamar a atenção para vocês de um exemplo gigante, né, que foi gerado lá pelo Project. O Gantt é muito importante, então vou retomar um pouquinho. O que tiver em preto representado aqui, ou é o projeto, ou são pacotes de software. Dentro dos pacotes, você vai ter as atividades, tá? As atividades, elas possuem uma relação lógica, tá? Onde você pode colocar tempo de espera, tempo de antecipação. O tamanho da atividade é proporcional à duração dela. O Gantt associa sempre essas atividades, olha, a datas, então, e aos dias de semana. Então, o Gantt te dá uma noção também do cronograma, que é quando você associa datas, tá? Então, o Gantt é uma excelente ferramenta para você ter uma visão geral do seu projeto, tá? Por isso que ele é tão famoso, tão. Aqui é um outro relatório que você pode gerar no Project Libre, onde você pode é, é, associar as tarefas a um calendário, saber, por exemplo, naquele dia, qual tarefa que está sendo realizada, pode associar isso com o recurso. Aqui é um outro tipo de representação, tá? Mas que você esse eu não tirei do Gantt, esse aqui era de um outro software, mas é bom também eu mostrar um outro software para vocês verem que muda uma coisinha ou outra na representação, mas é muito parecido, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é um relatório de marcos do projeto, onde ele vai colocar somente os marcos, tá? Aqui é um outro exemplo, só que não é o Gantt, é um gráfico de barras, tá, pessoal? Porque o Gantt, ele precisa ter as relações lógicas, tá? Mas ele mostra aqui um gráfico de barras e o que está preenchido significa que por exemplo, esse esse pacote de trabalho aqui, ó, ele está completo, quase totalmente completo. Esse aqui, ó, ele já foi finalizado, por isso que ele está cheio. Então, esse tipo de visualização é permitido também no Project Libre, tá? É só você ir lá em relatórios. Aqui o Gantt em um outro tipo de representação de um outro software, tá? Nesse caso aqui, olha, ele representa os pacotes dessa maneira aqui. Não são pacotes em pretos, como a gente viu, tá? Mas você sabe que é pacote porque não tem nenhuma setinha entrando e nem saindo dele, tá? Olha, está totalmente errado você ter uma atividade em que não tenha setinha entrando ou saindo, tá? As únicas atividades que não podem ter setinha entrando é a primeira, a única atividade é a primeira, e a única atividade que não pode ter setinha saindo é a última atividade.
Aqui é um exemplo de um projeto que já está em andamento, e aí você consegue ver aqui o que está faltando, tá? Porque muita gente utiliza o Project Libre para poder fazer o acompanhamento do projeto, tá? Eu, particularmente, eu uso o Project só para fazer o planejamento, e aí eu vou usar o Trello, por exemplo, para fazer o acompanhamento. Então, o planejamento eu faço no Project e o acompanhamento eu vou fazendo no Trello e vou comparando com o Project, tá? Mas aí vai da empresa, do gosto de cada um, da liberdade que você. Pessoal, um processo que faz parte também aí da gestão de cronograma é o controlar o cronograma, tá? E aí eu até já mostrei, ó, no slide anterior, como é que, eu até já comentei como é que eu faço para controlar o cronograma. Uma coisa é você fazer o cronograma, né? A outra coisa é você controlar durante a execução esse cronograma, tá? Que é o acompanhamento que você faz, que vai depender de cada empresa. Bom, pessoal, então com isso a gente conclui a aula e conclui também o assunto de gestão de cronograma, tá? Eu queria, para concluir essa aula, eu queria dizer o seguinte, que a gente enfrenta diariamente diversos paradoxos no gerenciamento de projetos, tá? Temos que, às vezes a gente tem menos recursos, temos que fazer mais atividades, ser mais produtivos, mas ao mesmo tempo economizar e manter a qualidade do produto que vai ser entregue. É preciso entregar todo o escopo combinado dentro do prazo especificado ou até mesmo antes, tá? E assim, é o caos, né? Mas quando a gente planeja, a gente já diminui esse caos, tá bom? Então, o planejamento é muito importante, tá? Às vezes a gente reclama que a gente não tem tempo para um planejamento na prática, tá? Porque às vezes o projeto é vendido e você não tem tempo de planejar tanto, tá? E a gente acaba tendo que corrigir esse planejamento depois. Mas o que pode acontecer? Você vê a correria, você faz um cronograma rápido, vende aquilo para o cliente, mas mesmo assim, depois você faça um cronograma com mais calma e verifique o que você pode fazer para atender aquele cronograma rápido que você teve que vender, tá? Agora, num projeto igual vocês estão aqui fazendo na sala de aula, um projeto de mestrado, onde o ambiente é mais controlável, um projeto de doutorado, vocês podem utilizar o planejamento, que muitas vezes ele dá certo, tá? Muitas vezes ele dá certo, precisa planejar. Então, eu queria também que esse aprendizado aí dessa aula não fosse aplicado somente na indústria, tá? Mas na vida pessoal de cada um aí, tá? Então, cabe a cada um de nós realizarmos uma reflexão sobre a forma com que cada um está planejando, tá? E controlando os seus projetos, seja ele na vida pessoal ou na vida profissional. Então, para finalizar, o que a gente viu nessa aula? Nós definimos recursos, atribuímos recursos às atividades, estimamos a duração, elaboramos o cronograma e mostramos rapidamente como que a gente pode controlar esse cronograma. Pessoal, quando vocês estiverem fazendo um projeto, vocês precisam obedecer essa ordem aqui. Não adianta você estimar a duração de uma atividade sem antes saber qual recurso vai fazer aquela atividade. Não adianta. Não adianta você estimar uma duração da atividade se você não tiver estabelecido as relações lógicas entre elas, tá? Então, essa ordem é necessária. E aqui finalizamos o nosso módulo de gestão de projetos. Muito obrigada pela audiência e um abraço e até a próxima aula.